Eu estou muito orgulhoso e muito emocionado de estar aqui parado frente a este público tão grande. É uma honra para mim, diz o Rav, um público tão grande que está aqui à frente a este público grande, aos donos deste lugar, essas pessoas que nos receberam aqui e nos têm permitido difundir a sabedoria da Kabbalah, uma sabedoria tão antiga, de uma maneira farei de uma maneira mais rápida e possível, e assim, se tiverem perguntas, ficarei muito feliz em responder. Eu espero que todos vocês tenham prazer de escutar sobre a sabedoria da Kabbalah. Se descobriu na Babilônia antiga. Esse tempo, a Babilônia estava numa crise muito grande. E logo, então se resolveu, se descobriu de novo, faz mais ou menos 2000 anos, o livro do Zohar, que foi logo ocultado, e durante 2000 anos esteve oculto, e passou de mestre a estudantes, de professores a estudantes, até que se revelou, mais ou menos há 20 anos, quando eu cheguei a estudar em 1979. Entretanto, não se aceitavam alunos em geral, e não se estudava abertamente, senão que durante o tempo, meu professor me contou que a sabedoria começaria a se revelar em 1995 e que isso aconteceria. E como vemos, realmente aconteceu, e por isso nos é permitido hoje em dia falar abertamente frente a todos o que significa esta sabedoria. A sabedoria da Kabbalah fala sobre o começo da criação, que toda a criação é simplesmente um desejo de receber, que foi criado pela força superior, pelo Criador, e esse desejo de receber foi se desenvolvendo, que recebeu todo o recheio, o preenchimento do Criador. Assim que o desejo de receber é a vasilha que contém toda a luz do Criador. Toda a criação. E se esculpiram duas coisas, o Kli, a vasilha, o desejo de gozar, de desenvolvermos, e a luz. Este é a medida do que preenche esta vasilha. A luz e o desejo começam mutuamente se influenciar um ao outro, a se desenvolver, e assim começam a se desenvolver. E começam, desde o Criador, muitos níveis, 195 níveis, que se dividem em 5 mundos, que se chama Lahad Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah.
E cada mundo nós temos 5 parsufim, 5 rostos, Kalkalmatson. Em cada parsuf temos 5 sefirot. Keter, de todos 5 por 5 por 5, 195 níveis, até chegar ao nível mais baixo, que veio a nascer o nosso mundo, o Big Bang. Quando se criou o nosso mundo e se desenvolveu nele o material, todo o mundo material. Então, como estudamos e sabemos da ciência, se desenvolveu em 15 milhares de anos esta matéria, desde uma chispa pequena de que se tratou todo o universo, até um grão, o planeta, toda a vida existente em nosso mundo. Por sobre a face da Terra se desenvolveu a vida do inerte vegetal vivente, o homem, o humano, e também o desenvolvimento desse desejo. Desde cima se desenvolveu com seu preenchimento, e à medida do seu preenchimento desse desejo de receber, nida a vida dentro de si. E o homem, neste mundo que começou a se desenvolver faz mais ou menos 50 mil anos, começou a desenvolver o desejo de alimento, sexo, comida, que se chama os desejos corporais, animais, corporais, e logo, desde 500 anos antes de Cristo, começou a desenvolver desejos humanos, o desejo para a riqueza, de menos 500 anos antes de Cristo, de 1500 a 500, logo, durante 1000 anos, foi o desejo de domínio e respeito, e logo o desejo pelo conhecimento, por conhecimento, que terminou mais ou menos no meio do século anterior. E desde esse tempo a humanidade chegou a um novo estado que precisa, desde um ponto mais baixo do seu desenvolvimento, começar a descobrir o caminho de volta, como desde o princípio da criação que se desenvolveram a luz e o desejo juntos até o nosso mundo. E é neste século XX, e agora todos nós devemos nos desenvolvermos de volta até o ponto de Ein Sof, sem fim, infinito. E esse processo deverá terminar até o superior aos 6.000 anos. Hoje nós estamos em 5.779. Quer dizer, outros mais 220 anos mais. É o máximo que o nosso mundo e todos os mundos superiores de volta a ascender ao lugar, à fonte de onde nasceram.
Este lugar se chama o mundo de Ein Sof, o mundo infinito, aonde deveremos chegar finalmente. E nossa volta deverá ser em nosso conhecimento, com nosso conhecimento, através do nosso conhecimento. E por isso a sabedoria da Kabbalah, que esteve oculta todo este tempo, agora ajuda-nos a elevar-nos novamente, se está revelando e nos mostra por este caminho no qual devemos subir, ascender. E nos explica as forças que trabalham a natureza, as forças que podemos ver, a rede de forças que vão funcionar em cada detalhe, em cada coisa que podemos ver, todas as partes, como todas as partes da criação estão relacionadas umas com as outras. Como o homem neste mundo e nos mundos superiores estão ocultos de nós, como, de que maneira o ser humano pode, essas forças ocultas assim a ele, para poder melhorar e estar em harmonia com o mundo superior. A sabedoria da Kabbalah trabalha com letras e números para poder anotar estes dados e gráficos em cálculos. Tem muito material que se estuda de uma maneira científica, por um lado, e segundo, a mente há muito material que se pode compreender somente através do coração, pela sensação. Nestes dois, a mente e o coração, da união, equilibrada entre eles, começamos a unir-nos, a relacionar-nos aos estados ocultos da criação da natureza. Assim que o homem deve finalmente chegar a um estado que seja semelhante ao Criador, igual ao Criador. Todos, não um ou dois, senão que toda a humanidade finalmente deverá chegar a isso. E como é que podemos chegar a isso? Por meio de que nos elevamos sobre nossos desejos, porque nossos desejos é egoísta, malvado, ruim. Nós devemos nos corrigir através, pela força do bem, dessa força que está além da matéria, e dessa maneira nós dominamos essas duas forças, a força do mal que está em nós e a força do bem que, Oxalá, receberemos de cima. E assim avançaremos no entendimento e em sensação. Assim, a esta força superior que cada vez, através dos 125 níveis, e cada nível é alcançado, é conseguido por meio
nós formos mais outorgante acima do nosso egoísmo. Cada novo nível nos obriga a unirmos a todos juntos, anular nosso egoísmo, unir-nos por sobre ele. Por isso, nós nos encontramos com vocês hoje em dia num momento muito especial, onde nosso egoísmo, que antes foi desenvolvido através de toda a história, geração a geração, e através de cada geração, chegou ao seu desenvolvimento máximo. E se deteve do seu desenvolvimento, não de uma vez, mas senão em lugares diferentes, cada vez mais e mais. E é isso que sentimos hoje em dia nesta crise. Que não temos como nos desenvolver, como é que a gente pode se desenvolver com a natureza, com todos os seus recursos. Amigos, eu não sei se vocês sabem que toda a criação, toda a humanidade passa a ser dependente do mundo integral, unido. E assim resulta que nós nos encontramos em todo egoísmo, em todo um lugar fechado, num pequeno planeta. E dependemos uns dos outros, e assim diz a sabedoria da Kabbalah, que é um estado muito perigoso, delicado. Que esse perigo para nós estarmos todos juntos num egoísmo muito grande, dependendo uns dos outros, odiando-nos uns aos outros, não podemos nos afastarmos e desenvolvermos. Não tem como desenvolvermos separados. Ao final, só nos resta sobrepormos sobre o nosso egoísmo, é que conseguiremos isso por meio da grande crise, incluindo uma guerra mundial. Ou diz a sabedoria da Kabbalah, pode-se fazer isso por meio do nosso desenvolvimento, através do que falamos da força boa da natureza, a força da luz, e equilibramos o nosso egoísmo. E com essas duas forças, avançamos pela escada ao mundo, assim a meta. A primeira vez esta crise se revelou na antiga Babilônia, quando deixaram criar a Torre de Babel. É um sinal do egoísmo do homem, que queria se orgulhar e fazer os seus desejos sem limite. E chegaram a um estado de crise. Então, não se teve a revelação da Kabbalah, que foi com Abraham, que foi um dos sacerdotes da Babilônia. E ele descobriu que tudo isso se fez somente para o que a humanidade, quer dizer, toda a Babilônia, toda a humanidade nesses tempos, deveriam se unir. E ele começou este caminho. Mas o rei Nimrod estava em contra, e Abraham teve que escapar dali, e todos os babilônicos
se dispersaram pela face da terra. E através da conexão negativa entre eles e com Abraham, que foram e marcharam milhares de pessoas que por meio deles, através da tradição da sabedoria da Kabbalah, que como está escrito num livro que foi escrito por Abraham, o livro da criação. Sefer Yetzirah, onde está escrito tudo isso, e que tudo isso voltará no século 21. Também os cabalistas escreveram que neste ano e adiante toda a humanidade começará a sentir todo o final. Mas, em verdade, faz esse tempo de revelar a sabedoria da Kabbalah, porque não fizeram Sefirat para ela. Por isso, os cabalistas, desde Abraham até nossa atual geração, ocultaram. E começamos a descobri-la e revelá-la. מרגישים את המציאות דרך 5 חושים גופניים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. ואם אני מרגיש בעצם מה שנכנס לתוך חושים שלי. E se eu sinto, אני לא יודע קיים. eu sinto através. Não sinto o mundo exterior, não sei como existe. Eu sinto, só percebo como eu capto ele dentro de mim. O que tem por fora, como uma espécie de onda, uma onda de som. Não que é uma onda de ruído, é que até o momento em que pressiona sobre minhas membranas e através dos nervos, estes sinais elétricos e logo eletroquímicos, até que chegam até o cérebro, a memória, e aí recebe um processo em que eu posso sentir um som e posso compreender o que significa. Não é por completo tudo que existe fora de mim. Tudo que acontece por fora, nós sabemos que dentro de mim, adentro, neste processo, estamos limitados por 5 sentidos. Por isso, não sabemos no lugar que nós nos encontramos, que é ao redor de nós há um grande mundo com muitos preenchimentos e, em verdade, não é possível nos revelar, descobrir de alguma maneira, e se não podemos, tampouco podemos planejar nós aonde vamos, por que existimos, qual o propósito da nossa vida, qual a razão de tudo isso. Tudo isso está dentro do homem. Estou inventando teorias, como é possível, como nos levarmos acima das nossas limitações, cair do corpo dessas limitações e sentir o mundo fora das nossas limitações. Isso é o que faz a sabedoria da Kabbalah, por isso chama a sabedoria da Kabbalah a ciência da recepção. Como receber sem nenhuma intervenção, sem arruinar,
com as minhas limitações, os meus sentidos. O que devemos fazer? Devo anular minhas qualidades, que não são como o mundo exterior. E é disso que nos ocupamos quando nos colocamos sobre o ego, apesar de que todo o tempo vai aumentando com outro tempo e nós nos sobrepomos a ele, segundo a lei sobre todos os clis, cobrirá com amor. Apesar de que o egoísmo vai estar todo o tempo crescendo e com isso trazendo moléstias, doenças. A aproximação da sabedoria da Kabbalah é que nós não anulamos, não obedecemos e não desejamos nos anular com toda a classe de religiões fazem. Compreendemos que tudo provém da natureza. São coisas boas. Só temos que pensar de maneira correta. Por isso, nós formamos, por todas essas moléstias egoístas, pantalhas para podermos nos relacionar de forma correta. É isso que nos ajuda a nos elevar. Para poder explicar ao homem, ao humano, a formação do mundo superior, como essas forças trabalham, de que maneira começa a funcionar como dentro de mim o desejo, o pensamento, e que logo se vão descobrindo e revelando em mim com propósito como posso utilizar cada um deles. E nisto, os cabalistas utilizam umas línguas, a língua do Tanakh, a língua da Kabbalah, a língua do Midrash e a língua da Halakha, das leis. Essas 4 linguagens são níveis dos nossos desejos inerte vegetal, vivente, falante, Yud Hei Vav Kei, 4 letras da supervisão superior sobre nós. Esse é o número do Criador. Essas 4 linguagens. Keter, Minazerant e Malkut, isso sucessivamente. Tudo se dá em 4, que provém da raiz superior que chama Keter. Então, por meio disso, começamos a sentir a supervisão superior sobre nós, que a força superior faz conosco depois que toda a natureza em geral. Como nós podemos chegar com ele a um equilíbrio e harmonia, a igualar-nos com ele. E cada vez que se revela nos outros pensamentos, desejos, devemos fazer um equilíbrio por sobre essas coisas novas. E assim o homem vai crescendo, se desenvolvendo, para poder realizar essas atividades de uma maneira correta, com a identificação à força superior. Nós fazemos isso na união entre as pessoas, entre o grupo, dentro do grupo. Essas pessoas que desejam descobrir
a natureza de uma maneira geral, a força superior, chegam aos nossos estudos, então nós trabalhamos a união entre nós. Porque nós aprendemos na sabedoria da Kabbalah que a princípio estava a imagem do homem, de um homem, um humano. É a formação espiritual, a forma espiritual, que se encontrava em harmonia com a força superior, com o Criador. E depois se rompeu, se quebrou, por meio do egoísmo que surgiu por dentro, e nós somos o resultado disso, dessa formação, dessa forma. Que todos nós juntos, finalmente, nós deveremos nos unir nas nossas sensações e emoções, na nossa mente, ser como um único homem, um coração. Então chegaremos, em verdade, a esta forma de Adam Rishon, do primeiro humano, que significa o homem semelhante ao Criador. E com isto chegamos agora a este período da história atual. Por isso sentimos o nosso grande egoísmo. É a união entre nós, por um lado, e por outro, rejeitando. Estes dois trabalharão e nos obrigarão a nos unirmos. Assim, sentiremos estar unidos uns com os outros. E é isso que a humanidade deverá chegar. Por isso a sabedoria da Kabbalah entrega à humanidade o sistema de educação integral, que nos diz que todos podemos nos unir juntos, compreender que estamos num sistema único e analógico e que todos dependemos uns dos outros como sistemas num corpo. Desde o primeiro homem, e todo o nosso futuro bom depende totalmente que não temos espécies boas ou raças, começar a unir-nos. Digamos que eu estou morto, ou antes do nascimento, que não tem corpo, tem um corpo que me limita e que me molesta e não me permite sentir a realidade verdadeira. Quando se começa a ouvir as pessoas anular o seu egoísmo entre eles, então, entre eles, as relações entre eles, começam a perceber a realidade superior. O mundo exterior. A correção se realiza em um grupo e o grupo se expandirá a toda a humanidade.
cultura milenar calcada em nós, através de uma metodologia dogmática para que possamos entender a Kabbalah. Amigos, novamente diz o Rav, nós não podemos compreender nada do que está sendo dito, porque a sala é muito ampla. Calcada dentro dos conceitos judaicos cristãos. Porém, há mais de 1000 anos, essa cultura é calcada no procedimento dogmático. Ou seja, não na fé racional, mas sim mais imposta. No custo desse questionamento, para que eu possa explicar essa diferenciação dessa cultura que nós estamos impregnados, que fez uma excelente exposição, para que nós possamos refazer, buscar a luz, a sabedoria da Kabbalah. Na sabedoria da Kabbalah está traçada o que está escrito nela. Não pertence ao judaísmo. O judaísmo tomou parte da sabedoria da Kabbalah e se desenvolveu por si mesma, chegou a toda a classe de atos e costumes, hábitos, tradições, que a sabedoria da Kabbalah fala só sobre as intenções, só nos pensamentos nele. Não tem nela nenhum sinal, signos externo. Tudo pertence à interioridade do homem. Por isso, entre a sabedoria do Kabbalah e o judaísmo, sempre existiu choques. Não aceitam os cabalistas, porque eles sempre se aproximavam à ciência, à natureza, à correção interna do homem. O judaísmo se encarrega mais de da vida comum do homem. Cotidiana. Parece que se assemelha, parece como se nós construímos um jogo para uma criança, como se fosse um carro ou um Lego, e o quebramos, e lhes damos e entregamos isso quebrado. E quando ele trata de arrumar, ele começa a compreender, a entender o que sucede, como trabalha isso. Assim nós recebemos o mundo, o mundo incorrigido e descomposto, e a união de nós, compreenderemos a ideia divina, que é o desejo de nós, e quando nós o corrigimos corretamente, nós nos assemelhamos a ele, nos parecemos a ele. Por isso ele criou o homem. Este método, esse sistema o rompeu. Nós somos fragmentos
E se agora nós nos unimos na forma primeira, primal, nós nos assemelharemos a Ele, ao Criador, à força superior. Mais uma vez pedimos desculpas, mas fica impossível fazer tradução das perguntas. Quando nós estudamos a sabedoria da Kabbalah, nós estudamos desde a primeira etapa da criação, que se chama os 4 primeiros degraus. E desses primeiros 4 níveis, quando nós estudamos, nós compreendemos a essência de tudo demais, porque esses primeiros 4 níveis se multiplicam de todas as outras formas. Estes 4 sempre é como um molde da criação, que logo vai fazer uma cópia de si mesma. Por favor. Temos todas as possibilidades de compreender e entender ao Criador e de revelarmos e sentirmos, porque o propósito da criação é apegar-nos a Ele, aderirmos a Ele. Apegar a Ele significa que em todas as nossas qualidades, a mente e o coração, no que somos capazes, vamos chegar à revelação dele, compreendê-lo. Esse é o propósito da nossa criação. E a isto temos todos os nossos... Tudo o que temos é só realizar e fazer o que sentimos agora. Ele nos deve trazer a necessidade de unir-nos finalmente. E como parte de um quebra-cabeça, e por dentro disso, deveremos revelar o Criador da forma que o arrumaremos de uma forma correta. Está sendo feita outra pergunta. Nós não podemos... Eu responderei. Nós não podemos recordar as reencarnações anteriores. Temos aqui o assunto que Oxalá carregaremos encarnação em encarnação para chegarmos a tal vida em que começaremos a fazer a correção, que cada criação
que é como se uma bestialidade da alma até que vai se vestindo, até que chega no egoísmo tão grande depois de muitas encarnações, o nosso egoísmo vai crescendo e nos obriga a nos unirmos. A todas essas almas particulares de Adam Arishon, o primeiro homem, então nós realizamos isso sem outra possibilidade, e ao realizar, a sabedoria da Kabbalah se revela porque, em essência, nos dá a possibilidade de avançar adiante, e não através de crises e problemas, mas por meio do entendimento e a compreensão do que acontece conosco. Por isso, agora, nós vamos descobrindo e revelando a sabedoria da Kabbalah. Há muitas coisas que o homem se encontra. Infelizmente não está dando para compreender o que está sendo dito. As pessoas, os homens, os seres humanos, sempre mudam a essência de cada coisa segundo a sua natureza. Tem muitas condições para que, na verdade, estudar a sabedoria da Kabbalah de um cabalista, de um professor cabalista, que também recebeu de outro cabalista, e assim sucessivamente, até a origem disto que está na antiga Babilônia. Isso primeiro. Segundo, estudar a sabedoria da Kabbalah justamente por meio dos livros que escreveram os cabalistas. Esse é o livro do Zohar, os escritos de Ari. Um cabalista do século XV e os escritos de Bala Sulam. É um cabalista do século XX, o último, e realizar justamente os escritos, o que está escrito nisso, não ser sábio. Se observamos estas condições, ele não tem como se equivocar. Quando faz a sabedoria da Kabbalah algo moderno para poder vender uma série de coisas, atrair celebridades, não tem o que fazer. É um negócio, por favor. Eu não consegui entender que tipo de negócio, me perdoe.
הייתי אומר כך, שיהדות קיבלה Eu diria assim, לוח של הקבלה. que o judaísmo recebeu o almanaque da Kabbalah, porque este almanaque provém de Adam Arishon, o primeiro homem. Foi um homem que viveu no nosso mundo como nós. Faz 5.774 anos. Que foi o primeiro que descobriu a força superior. E ele escreveu sobre isso um livro que se chama Raziel, o anjo, a Malach. E por isso, desde esse tempo, como primeiro cabalista, nós contamos os anos desde o primeiro descobrimento do Criador ao homem, até o descobrimento do Criador para todos. Deve-se passar 1000 anos, não deverá pertencer ao judaísmo, deve pertencer somente à Kabbalah. Nada, diz o Rav. Certo? Está aberto para todos. E mais ainda, vocês podem descobrir em Aristóteles e a Platão, em todos os filósofos da época medieval, da Alemanha, Newton, todos os filósofos, e pode ver milhares de sábios de todo lugar do mundo que estudaram a Kabbalah e a aceitaram a receberam como uma sabedoria, uma ciência da natureza. Sim, certo, diz o Rav. Sim. Melchizedek. Infelizmente não dá para compreender a que se refere esse nome. Olhem, se Abraham foi um caso muito simples. Ele foi um dos sacerdotes em Babilônia. Seu pai era um escultor e vendia estátuas, esculturas. Ele servia as pessoas, as tratava como qualquer sacerdote em Babilônia. Eles tinham ao redor da casa pedras, madeiras, criavam todas as
tipos de formas. E assim, e logo chegou o desenvolvimento do egoísmo dentro do povo babilônico. Foi mais ou menos 3.500 anos de Cristo que toda a humanidade estava congregada e nestes lugares, 3 milhões de pessoas, e logo essas pessoas começaram a sentir ódio uns aos outros. Antes estavam como uma família, assim simples, e logo começaram a sentir uma rejeição muito grande. E logo começaram a chegar a eles toda uma série de perguntas, porque era muito inteligente, ele se deu uma coisa tal que começou a investigar o que acontecia, e dentro da sua investigação, ele começou a compreender que estava... Começou a compreender que o problema, como a Torre de Babel, que as pessoas não podiam se compreender umas às outras. Ele compreendia que isto provinha da natureza como um plano, porque ele via isso em muitas pessoas como algo, como um sintoma geral. E aí ele compreendeu com o tempo o egoísmo vai crescendo e não se pode fazer nada contra ele. E nós só podemos nos formar sobre ele uma união, apesar de que nós nos encontramos em disputas uns com os outros. Era disputas, tinha o seu lugar, e por sobre essa disputa, podemos fazer uma união, e compreenderam que essa natureza está oposta a uns aos outros. Cada um que pensa por si mesmo e deseja aproveitar o seu semelhante. Essa é a nossa natureza, sua, minha, e por isso nós não compreendemos que para poder sermos parecidos ao Criador, estar em harmonia com a natureza, nós devemos ser como células num corpo, unidas, juntas e assim. E é isso que ele começou a explicar aos babilônicos, que não existe outra opção de estar unido por sobre todo o que temos hoje em dia, que está explodindo, mas parece que o governante começou a persegui-lo para matar a Abraham, e ele escapou e tratou de fazer o mesmo, porque nós nos encontramos na mesma crise como tivemos nesse tempo, como está escrito, o que está acontecendo hoje em dia, explicamos o mesmo, diz o Rav. Apesar de que o grande egoísmo no nosso mundo, que vai sendo redondo, uns dependendo do outro, nós não podemos ver a união entre nós. Nós precisamos nos colocar por acima do egoísmo em geral, por dentro de nós, formar sobre isso uma conexão de entendimento, que assim deve ser em dois planos: no plano interior, que eu sou egoísta e que eu desejo aproveitar tudo para o meu bem, e por fora unir numa união diferente, que eu devo servir a todos, entregar a todos, dar a todos. Esses dois níveis que se veem entre o egoísmo e a força de recepção, de doação, de otorgamento, de estar numa altura de 125 níveis
desde que começou o Criador, Ele deverá começar a me preencher. Assim devemos trabalhar, assim devemos fazer. Segundo o plano, devemos chegar a isso. Só que a pergunta é, através de sofrimentos grandes, golpes, como uma criança que não quer estudar e pegamos por golpes e até que ele estuda, ou chegaremos de uma maneira linda, agradável, segundo o plano e compreendamos que nos convém. Malkitzedek, diz o Rav, esse é um rei que esteve, que viveu, que esteve, que dominou na Judéia. E sua esposa, não deu para entender. Se quer, posso enviar um artigo por isso. Sim, mas, por favor, diz o Rav. Sim. O assunto é que o nosso ego cozinhar-se no egoísmo significa, nós falamos sobre isso, se criou o desejo e esse desejo todo o tempo se vai desenvolvendo e no seu desenvolvimento vai chegando aqui ao estado roto mais egoísta. Não há no mundo não existe coisa pior do que esta. Desde aqui nós devemos começar a subir todo o caminho de descida do caminho de Ein Sof até esse mundo realizando e fazendo de uma maneira sentida. Todo o nosso desenvolvimento por as fases da Terra, nesse mundo está feito de uma maneira instintiva. Não nos perguntaram nada. Desde essa coisa de ir adiante, devemos ascender, subir, e aqui temos a disponibilidade de subir através do conhecimento e a compreensão de que isso faz o caminho mais fácil, compreensível, lindo, que eu faço frente a mim, como uma luz onde eu me desenvolvo, e eu não consigo me desenvolver através de golpes. Podemos ver o que sucede hoje em dia no mundo, que as pessoas não sabem o que acontecerá adiante, amanhã. Pode ser que no Brasil não se perceba tanto isso, mas na Europa, nos Estados Unidos, não está tão agradável viver. As pessoas sentem que há um fim que está acontecendo. A sabedoria da Kabbalah se revela para que nós possamos ascender de novo, não de cabeça com um golpe, golpe, golpe na cabeça, mas senão que saibamos que conquistemos essa tendência, esse propósito, a essência, a meta,
E faremos isso, essa subida em conhecimento e entendimento. Isso é bom, e por isso diz o Rav que é cômodo, em vez de sofrimento grandes. Mas, ao final do caminho, você tem razão. Segundo está escrito, todos reconhecerão a mim, de pequeno ao grande. Todos conhecerão a mim, do bebê ao ancião. Alguma coisa assim. Eu desejo tudo de bom, desejo coisas boas. O plano da criação é um plano e nós não temos como escapar dele. Depende de nós, de como nós entramos nisso e passamos por isso. Não temos como escapar disso. Nós devemos chegar à igualdade com a natureza. Não vamos falar do Criador, vamos falar do nosso mundo. Nas leis da natureza é o equilíbrio. Chegar a um equilíbrio. Mas todas as forças estão equilibradas. E a natureza, todas as forças estão equilibradas fora do homem, exceto o homem. O homem é como um câncer, como ele devora a natureza. E quando ele não tiver o que comer, e causando a morte da natureza, também matará a si mesmo. Então nós temos que chegar a um equilíbrio com a natureza global. E nós não somos capazes de fazer isso com o nosso egoísmo. Segundo todos os trabalhos que existem hoje em dia, estamos terminando com todos os cursos em 30 anos, com toda a ecologia, que significa que não chegará aqui a uma crise. Nós devemos ver qual é a lei, a força da realidade para que tudo vai avançando. Assim que eu falo sobre o trabalho de muitos científicos que precisa ver o que escrevem. Não temos que esperar algo bom. O homem está completamente oposto à natureza e assim não podemos continuar. Também a nossa vida, olha o que está acontecendo. Nós não desejamos casar, nós nos divorciamos, os filhos abandonam a casa, depreciam o primeiro mundo. Perceba o que nós fizemos com o nosso pequeno planeta. Assim, isso é avançar? Isso se chama avançar? Nós mesmos arruinamos e agora não somos capazes de sair disso. E veja o que acontece na Europa. Estão numa crise e haverá mais e mais e mais. Não podemos ter isso, porque tem que ser uma força negativa, uma força de egoísmo e a força positiva para poder nos tirar e equilibrar essas duas. O homem só tem uma força má, não tem uma força boa, como está escrito. Não creia na inclinação ao mal. Não existe a força do bem no homem. O que faz o bem um ao outro é só para seu próprio proveito. E como podemos equilibrar a inclinação ao mal sem saber como chegar à união entre nós e a natureza?
nós somos capazes de parar este processo, o qual devoramos ao planeta, até que vamos arruinar toda a civilização, e segundo todos os trabalhos científicos. Por isso, não pensem que isto se sucede, acontece somente na Europa ou na América do Norte. Acontece, todos estamos relacionados uns com os outros. Hoje precisamos estar em guerra com outro país. É suficiente que a gente corte as relações. Não é necessário estar em guerra. E aí é capaz de não existir o que está acontecendo ali. Se sentirá também aqui. É impossível escapar. Estamos em um só planeta. Por isso eu digo, sentarmos e sentir que tudo está dentro nesta fase. Significa não olhar assim à frente. Não pensem que eu estou querendo assustá-los. Eu digo que isso é uma tendência geral que, segundo as estatísticas, segundo os dados, podemos ver o que está acontecendo. Por isso, todos devemos chegar a uma união correta entre nós para poder revelar esta força positiva e, através de estados de forças positivas e negativas, chegar a um estado ótimo, um melhor estado. E você vê que há muitas ideias no mundo que são atraídas a isto, a essa fonte, a qual nós encontramos, e também a união. Se as pessoas começam a se unir sobre seu egoísmo, sobre seu egoísmo particular na união, para poder anular-se e estar na união, no grupo, perder-se e sentir aos demais, a si mesmo, e fazer exercício. Por fim, começará a sentir a força que está por fora dele, a força superior. Assim é que ele se revela. Teremos vários exercícios relacionados mas tudo pertence ao trabalho interno. Não temos aqui intuição e nem nenhuma qualidade que se encontra no homem comum fora de alguma coisa.
ele deve abandonar todas as suas qualidades, pois todas são egoístas, e deve sair e derramar-se por sobre o grupo, no grupo. Então, assim ele começa a sentir a força que se encontra por fora dele, que é o Criador. Sim? Não estamos conseguindo ouvir. Estamos esperando a tradução. Como está escrito na Torá, a nossa origem, e também como está escrito nos livros anteriores, digamos, nos livros que escreveram entre Babilônia e a Torá, digamos, Midrash Agadot, e também Rambam escreve sobre Avraham. Muitos escrevem sobre ele que ele foi uma pessoa que trabalhava para os deuses. Trabalhava para os deuses, como todos. Se aprofundar na natureza, ele descobriu a santidade, o Criador. O Criador significa a lei geral da natureza. A natureza, ou o Criador, é o mesmo. São o mesmo. Em Gematria 66. E cada um pode descobrir isso. Avraham não era judeu, disse o Rav. Era senão mais um. Ele se chamou judeu, logo que pela união, a raiz da palavra união, Israel, porque é direto ao Criador, que é o caminho direto ao Criador. Como revelar-nos, como descobrirmos, e por si mesmo era um babilônico. E não tinha religião nem nada. Judaísmo e todas as demais, elas precisamente se revelaram, se descobriram depois
que se ocultou a sabedoria da Kabbalah. Depois da ruína do segundo templo, mais ou menos, templo significa que temos um desejo de receber, que não encontramos nele influência mútua, que é o grupo que se mantém em amor mútuo, em garantia mútua. Assim, novamente, chegamos a um ódio que nem Babilônia. Isso significa a ruína do templo. O templo é a casa do amor, a casa do grupo. E com isso se rompe, se quebra o grupo de Abraham. Quer dizer que chamamos o povo de Israel há 2000 anos, todos perderam a conexão com o Criador porque se rompeu a conexão entre eles. Então, em vez disso, eles começaram a ocupar-se de toda classe de atividades exteriores. Disto se criou o judaísmo e também o cristianismo, o islamismo, e por isso que perderam a conexão com o Criador. Se a força superior tivesse revelada, não existiriam as religiões. Todas existem justamente porque o Criador está oculto. Estamos aguardando a tradução. É verdade. Certamente, nestes dias que nós estamos no mundo, nós trabalhamos no mundo, nós temos grupos quase em cada grande cidade do mundo. Imprimimos livros em 47 línguas e idiomas. Nosso sítio, nossa internet, nosso sistema de internet tem 47 línguas. E assim se encontra toda a sabedoria da Kabbalah. Em português também não é suficiente. Mas nas outras línguas, inglês, alemão, italiano, espanhol, russo, hebraico, não tem limite. Tudo o que uma pessoa precisa para estudar, ele pode encontrar.
não só para homens, mas também para mulheres, desde o nível 0 até a correção final. A correção completa. Temos quase que 2 milhões de alunos pelo mundo. E nós tratamos de dar a todos a possibilidade de estudar. É grátis. E não tem obrigação para nada. Cada um pode entrar no sítio e estudar, no site. De uma maneira muito simples, não tem nenhuma obrigação, não tem uma relação, não tem nada. Novamente, eu repito, diz o Rav, podemos ver, digamos, como um sistema como que se encontra aqui neste lugar que encontramos. Também se ocupa da educação das pessoas. Agradeço muito que nos permitiram aparecer aqui para fazer uma união com as pessoas. Muito, muito obrigado a todos os alunos. Muito, muito obrigado a todos. Muito grato. E uma salva de palmas.